Então, boa noite a todos vocês. Nós vamos fazer um teste aqui para ver se nós vamos conseguir fazer a nossa transmissão. É claro que a gente estamos fazendo esse teste aqui para ver se a gente consegue já entrar ao vivo para todos vocês no link que nós passamos. E enquanto nós vamos tentando aqui fazer essa transmissão, vocês também aguardem para a hora que nós começarmos a passar corretamente, né? A hora que estiver ao vivo mesmo, vocês podem fazer aí o compartilhamento com outras pessoas. Então, por enquanto, nós estamos aquecendo aqui a nossa voz e aguardando que vocês entrem também para nós juntos participarmos deste momento que Deus nos chamou. Estou aqui ao lado do apóstolo e nós vamos aguardando alguns momentos para nós estarmos todos juntos aí. Bom, eu queria dizer para vocês que, antes de mais nada, que nós encontramos aí, né, estamos vivendo aí nessa tarde números mais alarmantes e um pouco mais expressivos diante desta situação e desta praga que adentrou o mundo. E é por isso que eu quero que, antes de mais nada, todos vocês, meus irmãos, os reinistas e até vocês amigos que estão ouvindo, que talvez receberam o link aí, para acompanhar com a gente a nossa explanação dentro daquilo que Deus tem falado conosco, diante dos fatos. Sabemos que nós não podemos ignorar, né, os números, ignorar a situação que está acontecendo neste momento. É por isso que nós tomamos essa decisão de fazermos isso aqui ao vivo e também a decisão de estarmos orientando a todos os nossos irmãos reinistas e cristãos acerca do que Deus já falou conosco e das últimas lives aí, dos áudios e pregações que fizemos este ano acerca do que Deus enviou a fazer com os anjos aqui no Brasil e em toda a Terra, em todo o planeta. Nós sabemos que não houve ainda no registro histórico, desde os tempos aí que todos nós estamos, da nossa geração, uma pandemia com tanto assombro e com tanta angústia como nós estamos experimentando esses dias. É diferente nós entendermos que, por exemplo, nós vivemos as duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas elas estavam concentradas ali na Europa, em alguns países apenas, e é claro que o resto do mundo estava guardando os seus soldados, o contingente dos exércitos que entraram para essas guerras e batalhas, e os países aguardaram, de uma certa forma, o resto do mundo que estava participando, entre aspas, com algum conforto. Nós tivemos algumas outras pandemias antes dessa que agora nós enfrentamos, que foram também expressivas em alguns países, pontualmente em alguns países da Ásia também, mas nada se compara diante do que nós estamos enfrentando agora. Nós estamos diante de um colapso, nós não podemos aqui sermos um pouco, nem vamos ser, de uma certa forma, exagerados, mas nós estamos falando aqui com base nos dados, das informações que nós estamos vendo ao redor do mundo, diante da OMS, da Organização Mundial de Saúde, diante das declarações dos chefes de estados, do caos que está havendo na Europa, na Itália, sobretudo, na França, Estados Unidos, e agora aqui no Brasil também. Então nós não estamos aqui aproveitando deste caos. Para quem já nos acompanha e para quem é reinista, conhece as coisas que Deus tem falado conosco, e é por isso que eu faço essa prévia aqui, antes de eu passar a palavra para o apóstolo que vai falar conosco aqui também. Não estamos aproveitando da situação, até porque, volto a dizer que quem acompanha as nossas ministrações, os nossos estudos e as nossas referências bíblicas diante dos noticiários ao decorrer dos últimos anos, aí sabe que nós falamos e somos detentores de notícias e profecias que bifurcam essa chegada do reino, e é claro que com isso também a forma de Deus trabalhar, que não poderia ser diferente como essa.
Eu sei que nós estamos vivendo um momento muito difícil, parece que nós estamos vivendo um filme. A gente sempre comentou nos nossos bastidores, nos estudos que são dados, nos áudios que são pregados, nas reuniões presenciais, que momentos como esse nós haveríamos de enfrentar. Então, parece, volto a dizer, que nós estamos vivendo dentro de uma matrix, de uma história que parece não ser real. A cada minuto que você liga a televisão e os telejornais, estamos aí diante de mais, de pontos mais sérios ainda e de números mais alarmantes e relevantes, sobretudo para nós aqui brasileiros. Então, com base nisso, nós estamos hoje amando do Senhor, fazendo primeiramente essa live aqui ao vivo juntos, amando do Senhor, orientados por Deus. O apóstolo vai dizer o que Deus pediu para que nós fizéssemos aqui e vai, com base também na palavra, acentuar e pontuar coisas que já aconteceram no passado. É o mesmo Deus, são os mesmos anjos e é a mesma escritura que nós estamos vivenciando nesse momento. E eu peço para que, antes de mais nada, que todos vocês, de uma certa forma, tenham calma e creiam no que Deus falou. Porque é um momento que, às vezes, nós observamos que existe, né, no meio de tudo isso, piadas e uma certa dose de ironia por parte de muitas pessoas que parecem que não está levando muito a sério, ou talvez até não está acreditando que estamos enfrentando algo com uma envergadura, digamos assim, espiritual e não daqui, desse sistema nosso, porque é algo que realmente fugiu do nosso controle e do controle de todas as nações e todos os governos. É por isso que nós estamos aqui, para dizer que todos vocês reinistas e cristãos devem lembrar, antes de mais nada, que todas essas coisas haveriam de acontecer. Nós estamos protagonizando também este momento e é importante que essa fé seja fundamentada, esse desafio ocorra na nossa vida. Para algumas cidades do Brasil já estão experimentando aí o medo mais de perto. Nós aqui, da nossa cidade local, nós já temos um caso já confirmado. Isso não tira de nós a fé, a certeza, a blindagem do que Deus falou conosco. Então, eu vou passar a palavra para o apóstolo. Já ele vai falar um pouco, depois eu vou retornar mais um pouco. Nós vamos conversar aqui por uns 40 minutos, que é um período de um culto qualquer, de uma ministração qualquer. E peço para você que está ouvindo, que talvez não faz parte do nosso movimento, ou às vezes perdeu muitas introduções, assuntos concernentes a esse tema, que tenha paciência e fique e não saia, porque pode ser que talvez essa live hoje ela venha trazer muitas respostas e o mais importante que a gente deseja é que ela venha trazer um alento e uma esperança importante para esse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, não só aqui, como em todo o mundo. Então, é isso que Deus tem falado conosco, né, apóstolo? É isso. Eu vou passar a palavra para ele falar um pouquinho e nós continuaremos aqui abordando esses assuntos. Boa noite, irmãos, na paz do Senhor. Até hoje, depois de que abrimos a igreja há 13 anos, não vou dizer uma palavra, nunca nos demos ao luxo de usar esse processo aqui para falar a ninguém. Não que não seja um processo viável, mas porque não sentimos necessidade de fazer isso. Mas, infelizmente, chegou um momento indesejável em que esta foi a forma em que achamos de falar a todos. Uma forma improvisada, porém ideal. E não há como falar da situação atual sem estarmos embasados nas profecias e também naquilo que Deus dizia através das profecias dos profetas e também que vem nos dizendo há cerca de 40 anos.
O apóstolo Paulo, estando bem informado acerca do presente e do seu futuro, ele diz assim: todas as coisas que ocorrem na lei servem de exemplar e sombra das coisas futuras e não a imagem exata. O que Deus nos requereu a fazer nesta noite vai repetir coisas aqui que Paulo às vezes estava pensando e também aquilo que Deus falara ao seu povo hebreu lá quando os libertava ou o libertava da escravidão egípcia. Não há como falar dessa situação sem começarmos falando sobre as pragas que Deus trouxe sobre o país egípcios, lutando para libertar o seu povo e dar a ele autoridade sobre um reino. E ele havia prometido umas terras de Canaã, onde deveria estabelecer o reino de Deus, o reino de Israel. Os hebreus ficaram na escravidão egípcia por 430 anos, até chegar aos 10 milhões de pessoas. Então Deus se propôs a libertá-los, aos hebreus, e levá-los para as terras de Canaã, que havia prometido a Abraão. Mas isso custou um processo muito árduo, muito dolorido para Moisés e também para o povo. Falando aqui sobre a praga de número 9, a 9ª praga, Deus enviou sobre o Egito 10 pragas, mas falamos a partir da praga de número 9, para que então introduzimos a situação aqui encabeçada nas pragas ocorridas naquele tempo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão para os céus, e eis que virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpam. E Moisés, estendendo a sua mão para o céu, houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. E não viam um ao outro, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Esta foi a praga de número 9. Então Faraó, vendo isto, chamou a Moisés e disse-lhe: ide embora do meu reino e servi ao vosso Deus. Somente não levem as vossas ovelhas, o vosso gado e as vossas vacas. Levai-vos convosco os vossos filhos e as vossas crianças. Moisés, porém, respondendo, disse: também as nossas ovelhas, nossas vacas e o nosso gado há de ir conosco. E não ficará aqui nenhuma unha no Egito, nenhuma unha de ovelha, nem de vaca, de gado algum. Faraó, porém, se endureceu o seu coração e não quis deixar Israel ir embora, nem mesmo não levando o gado, seus rebanhos, ele não deixou mais. Aí disse-lhe Faraó: mas vai-te tu, e de mim nunca mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, tu morrerás. Aí disse-lhe Moisés:
Bem disseste, ó rei, porque eu nunca mais verei o teu rosto. A nona praga. Deus lutando para libertar o seu povo, dar então um perfil de soberania ao seu povo sobre a terra, e começou por aqui. E Faraó, aquelas forças políticas do reino egípcio, não deixava, era contrário, não apoiava as convicções dos hebreus de maneira alguma, muito menos de eles ir e fundar um reino para si lá nas terras de Canaã. E Deus lutou, derramando 9 pragas, e nada de Faraó obedecer essa nona praga, que foram as trevas que se adensaram sobre as terras do Egito, ficando Israel em suas habitações, tendo luz. E havia luz nas habitações de Israel. Aí ele liberou que fosse, mas não levasse nada. Lhes fosse a mãos abanando sem levar o seu gado e os seus rebanhos, como já lemos aqui. E então disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Aí depois ele vos deixarão ir embora daqui. E quando ele vos deixar ir totalmente, levando tudo, aí saiais, pois, às pressas. E então Moisés se levantou e foi ter com os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei para vós e tomai para vós cordeiros para as vossas famílias e sacrifiquemos-os e celebremos a Páscoa. Nunca havia havido Páscoa no Egito, porque a palavra Páscoa do hebraico é pechá, traduzido passagem. Quer dizer, passagem de uma vida inferior para uma vida melhor. Quando o Egito e as demais nações iam manusear um gado, fazer rodízio de um gado, de uma passagem para outro, a palavra era essa, pechá, ou Páscoa. Então ia fazer pechá, ou a Páscoa do gado, tirando de um pasto rapado, seco, e o levando para grandes passagens ou para passagens verdejantes. É aí que surgiu então a palavra Páscoa, porque a primeira Páscoa que garantia a Israel que eles estavam saindo de uma vida de escravidão para ter o seu próprio reino e dominar as nações futuramente. Então, daí Deus requerer que celebrasse a primeira Páscoa para que então Faraó os libertasse para ir embora levando seus rebanhos. E então diz, como já lemos: tomai cada um cordeiro de todos os rebanhos, de todos os seus rebanhos, e claro, um cordeiro para cada família, e sacrifiquemos a Páscoa. E então tomai o molho de sope, e molhai-o no sangue de todos os cordeiros em uma bacia. Quer dizer, todo o sangue de cada cordeiro era despejado em uma bacia grande. E então tomai um molho, não é molho, um molho de sope. E sope era uma planta aromática que era chamada de capim-santo. E o povo hebreu usava, também os egípcios usavam aquela planta para perfumar qualquer ambiente e também para fazer purificação espiritual. Era aquela planta capim-santo, aromática, chamada isopo. E então tomai um molho de isopo e molhai o molho no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga as vossas portas, e em ambos os umbrais dos portais, com o sangue que estiver na bacia. Porque assim diz o Senhor: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os primogênitos humanos
até aos animais, aos primogênitos animais. E sobre todos os deuses do Egito eu farei juízo, diz o Senhor. Aquelas 10 pragas, o povo às vezes não entendeu até hoje, mas cada praga desafiava um deus do Egito. Só 2 pragas que desafiavam um só Deus, mas as demais desafiavam aos seus deuses pagãos. Esta última praga, que desafiando, por exemplo, matando os primogênitos de Faraó, dos seus príncipes e de todo o povo, e também de todo o gado, todos os animais, era Deus desafiando o Deus Sol, porque o Egito, ele consagrava todos os primogênitos do Egito ao Deus Sol. O povo egípcio adorava o Deus Sol como Deus da luz. E então Deus desafiou o último Deus com a 10ª praga, que foi o Deus Sol, porque o Deus Sol não pôde se proteger ou proteger os primogênitos do Egito, tanto primogênitos humanos quanto primogênitos animais. E aqui, como diz, que Deus executará juízo sobre os deuses do Egito. Faltava um Deus para ele executar o juízo, e foi executado com essa 10ª praga. Às vezes, pessoas até hoje não entenderam isto, mas é por falta de interesse, porque está bem explícito na palavra de Deus, dependendo, porém, de revelações divinas. E aquele sangue vos será por sinal em vossa casa. Porque vendo o destruidor, o sangue em vossas portas, que é os anjos destruidores, eles passarão pela casa e irão embora, né? Passarão pela casa e não destruirá. E nem haverá mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Nem haverá mortandade entre vós quando eu ferir as terras do Egito. Porque o Senhor passará naquela noite, repete aqui, e a porta em que tiver, e os seus umbrais, o sangue do cordeiro, então ali não entrará para ferir-vos. Portanto, guardai isto, diz o Senhor, por estatuto perpétuo e para sempre. Olha aqui, irmão, chamamos a atenção aqui. Esse ritual de fé e obediência, de fé e confiança, era um estatuto perpétuo. Deus estava sabendo de que ele estava falando. E Paulo também soube disso, porque havia de repetir este mesmo ritual, este mesmo papel, Deus enviando pragas sobre o mundo que desde os dias de Cristo é inimigo da palavra de Deus, inimigo do Evangelho, só fala por lábias, só de boca, mas nunca honraram o mundo e seus governantes, nunca honraram o verdadeiro Deus. E como isto se cumpriu lá na libertação dos hebreus, do povo de Deus, daquela escravidão política, havia de cumprir no futuro esta mesma libertação do povo de Deus através de pragas, para que este povo tomasse posse de um reino e dominasse o mundo e tivesse a sua soberania, e que o mundo viesse a reconhecer como Faraó reconheceu o Deus de Israel. E aconteceu que naquela mesma noite o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito de Faraó e de seus príncipes, como também os primogênitos dos cativos que estavam em cárceres.
Os anjos feriram até primogênitos que estavam presos no Egito, filhos de escravos. Foi um desafio de Deus contra Faraó e os egípcios que adoravam o sol e que doavam e consagravam os seus filhos primogênitos ao sol. E agora o sol não teve poder, o seu Deus Sol, de proteger os primogênitos. Bem explicado. Foi um desafio total de Deus contra os deuses de Faraó, para defender o seu povo e levá-lo para Canaã e lá estabelecer o seu reino, como chegou até Davi, que dominou as nações, e Salomão por 80 anos. E aquele reino era um protótipo deste reino que está chegando, o qual, para ser entregue ao seu povo ou ao povo de Deus, deveria então haver pragas, cumprindo outras profecias de Deus, que diz o seguinte: eis que o Senhor sairá do seu lugar para assombrar a terra e destruir os seus moradores. Ele nunca assombrou essa terra, nem com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, como está assombrando agora. E quanto a essas epidemias e moléstias, Deus nos tem falado não pela palavra da Bíblia, mas em profecias, que havia de enviar moléstias e epidemias sobre o mundo, avisando que ele estaria chegando com a sua justiça. E isto está acontecendo aos nossos olhos. Aí Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia nenhuma casa que não houvesse morto. Porque todas as casas têm, toda família, aqui que falando de família, toda família tem um filho mais velho, é claro. Se morreu o mais velho, tem um outro substituto. Aí diz que não havia nenhuma casa no Egito que não houvesse um morto, está aqui, um morto. Então chamou Moisés a Arão, então levantou. E então Faraó se levantou de noite e viu o fracasso e chamou a Moisés e a Arão e disse-lhes: ide-vos embora e servir a vosso Deus e levai tudo que é vosso, tanto de ovelhas, de vacas e de gados e rebanhos, mas saí do meu país e do meu reino e levai tudo que é vosso. Olha aí, irmãos. Deus havia de dominar os reis da terra que escravizam o seu povo há 2000 anos ou não? Isso aqui era um protótipo, como diz Paulo, uma figura, uma sombra de coisas futuras, e não seria a imagem exata, é claro, porque as pragas aqui são outras. E imagine quantas pragas Deus já tem enviado sobre os reis, sobre o mundo, e eles não estão nem aí. E nós, há mais de 40 anos, estamos observando as pragas, porque estamos iluminados como Noé estava iluminado e bem informado sobre a destruição do mundo. É pragas de todos os tipos, terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis e tudo que é tipo de pragas. E os homens jogam a culpa na natureza, em placas tectônicas, e nem se fala em Deus. Aí Deus agora resolveu assombrar de outra forma. E agora estão todos tipos faraós querendo campanhas de oração, fazendo campanhas de orações. Aí é tarde, não é? Não é tarde para honrar o povo de Deus, para honrar o Deus verdadeiro. Não é tarde. Mas para dizer que eles são servos de Deus, é tarde. São massacradores da verdade. Ninguém fala em Deus. Fala religiosamente
como também falava o povo lá do Egito, que adorava as suas estátuas, assim como o mundo adora também suas estátuas e adora muitos deuses que eles nem sabem o que. Então, esta última praga que apareceu, que é essa epidemia que está assombrando os reis da terra. Agora ninguém quer brigar, ninguém quer guerrear, não, nunca. Por quê? Porque desta forma Deus mexeu com eles. E agora deveria ter um respaldo das revelações através de alguém que estivesse preparado e estivesse iluminado e bem informado para explicar a realidade dos fatos que ora estamos vendo acontecer. E o reino de Deus será estabelecido no Brasil e o mundo verá e se curvará diante do reino de Deus, cujo protótipo dele foi o reino de Davi, que dominou as nações por 80 anos. E então o nosso conselho a todos é que se curvem diante daquele Deus, diante do qual Faraó se curvou e liberou o povo de Deus, libertou o povo de Deus com todos os direitos que eles tinham, que os hebreus tinham. E nós reclamamos os nossos direitos agora através, então, do agir de Deus, assombrando os reis, assombrando as nações, assombrando os religiosos, assombrando os líderes religiosos que pouco têm de Deus e não estão perdendo nada para os dias de Faraó e para os dias do domínio do Vaticano por mais de 1000 anos. Não estão perdendo quase nada. Eu creio que até aqui já foi bastante para que os irmãos... Bom, e então que eu estou terminando sem o respaldo, Deus nos falou para fazer este ato, esse ritual de fé e obediência e confiança nele, para lá os hebreus colocavam o sangue do cordeiro nas portas, e eles ficavam cada um em suas casas, não eram para se reunir em um lugar, não, cada um em suas casas. Marca a vossa porta, porque o anjo destruidor, os anjos destruidores vão passar, e onde estiver primogênito eles vão entrar, qualquer raça, porque Deus age dessa forma mesma, tudo tem um preço. E eles fizeram isso. E agora, ele nos ordenou a tomar o suco da uva, como Jesus usou o suco da uva para simbolizar o seu sangue no ato da ceia. Jesus não disse: este suco, fruto da vide, é símbolo do meu sangue. Poderia dizer isso, mas ele quis, como é que fala? Intimar, se tornar íntimo o valor do suco da uva com a realidade do seu sangue. Então ele dizia: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Eu quero falar uma coisa aí antes. Antes do apóstolo continuar aqui, eu queria só falar acerca do que nós instruímos, porque na Páscoa, quero só abrir um parênteses aqui para quem já está esperando a Páscoa, que é dia 10 de abril, que eu sei que é muita coisa que o apóstolo está falando aqui, e esse pedaço aqui, gostaria de pegar uma chave aqui e dizer: como na Páscoa nós iríamos tomar o vinho, e nós iríamos tomar para simbolizar aquilo que sempre fazemos, né, que é a recomendação de Cristo, para tomar o vinho como símbolo do sangue, agora Deus nos orientou para que nós passássemos o vinho na nossa testa, molhássemos. Por isso que foi falado hoje o vinho, não o suco, né, suco de uva. Muitas pessoas perguntaram no decorrer do dia, da semana, se poderia usar o vinho, mas Deus falou para nós no suco da uva, que é diferente do vinho. Então, o rito qual Deus pediu para que nós fizéssemos, simbolizando o sangue de Cristo, é você usar aí uma estopa, ou um algodão, ou um guardanapo, qualquer coisa que você tiver, para você
depois, na hora certa, nós vamos falar aqui, está molhando aqui no cálice e está colocando na sua testa. Cada um pega um pedaço de algodão aí, um guardanapo, qualquer recipiente, e faça isso para simbolizar, e eu acredito que o apóstolo vai falar aqui agora, que nós somos a porta, é por isso que nós vamos colocar o suco da uva na nossa testa para simbolizar que estamos passando no umbral da porta. Bom, por que Deus mandou os hebreus, figuradamente, de uma forma figurada, representando hoje também, é claro que já foi falado, e que passasse nas portas das casas? É porque ele sabia muito bem, e nós sabemos, que simbolicamente e também pessoalmente também, nós somos as portas, como vou ler na palavra de Deus. O rei Davi, depois de fazer a sua parcela, de cooperar com a sua parcela na formação e na construção do reino de Deus, então ele, sabendo tudo que Deus havia te revelado, ele diz assim: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quer dizer, não havia como Deus entrar nesse mundo, mesmo estando com o seu reino pronto e preparado só para, como diz, para estabelecê-lo. Ele não teria como estabelecer o seu reino, descer de lá ele mesmo e fazer isto. Teria que usar, então, o ser humano, o seu povo. Então, através dessas portas abertas, desse levantar de cabeças, aí teria como ele entrar no Brasil, entrar na situação e estabelecer o teu reino. Levantai-vos, ó portas, portas de entradas de Deus para estabelecer o seu reino. E levantai as vossas cabeças, ó entradas, e levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, porque agora começará a dispensação da glória. A dispensação da graça dará lugar à dispensação da glória, e essa dispensação da glória será eterna. Dispensação da glória significa tempo em que o povo de Deus seria glorificado e justificado diante das nações. Chamada-se dispensação da glória. Aqui Davi sabia disso. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Para quê? Para que... E entrará o Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, que é Deus. Ele é o Rei da Glória. Aquelas portas lá representavam nós hoje. Os sinais hoje vai ser colocado nessas portas que há 40 anos estão levantadas. Na nossa cabeça está levantadas por Deus, através do derramar de suas revelações, revelações do reino de Deus, trazendo conhecimento perfeito de todas as coisas, porque tudo isto está na bagagem de revelações do reino de Deus. Então, nós estamos aqui recebendo esse sinal, como aquelas portas literais lá daquele povo receberam a marca vermelha do sangue de Jesus, com eles ali dentro. Então, dentre nós aqui está toda a essência do homem, espiritualmente falando. Mas a marca, esse ritual simbólico, ritual de fé e confiança, teria que marcar a nossa face, a nossa testa, assim que ele diz. Eu creio que os irmãos entenderam isso aí. Levantemos as cabeças e agora vamos levantai-vos também entradas eternas. Por que entradas eternas? Porque no reino de Deus ninguém vai morrer. Vamos ser as entradas eternamente pelas quais Deus entrou no mundo, dizendo: sai daí,
Sai daí, corrupção, que eu cheguei através do meu povo, de alguém que levantou a cabeça, creram nas minhas revelações e abriram as portas de seus corações para o estabelecimento do meu reino. Amém. Amém? Bom, irmãos, com base nessa palavra que o apóstolo falou aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora, você vai continuar ligado aí, você não precisa desligar, tá? Nós vamos molhar aqui para mostrar para vocês como nós faremos. O apóstolo vai pegar aqui a estopa dele, nós vamos mergulhar aqui no suco da uva que simboliza o sangue de Cristo e vamos estar cada um molhando aqui a sua testa. Já fiz na minha, você fez, você pode desfazer, descartar. Faça isso agora na sua casa. Nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos orientou. Lembrando, irmãos, que nós continuaremos cumprindo por causa da lei, da legislação humana, até mesmo por questões de fiscalização, de monitoramento e até mesmo para cumprirmos também nosso compromisso com as leis e o civismo que temos, de não nos reunirmos presencialmente nesses dias. Mas eu gostaria que os irmãos ficassem atentos a esses canais de divulgação do reino, porque o que está acontecendo realmente no Brasil, se os irmãos pegarem lá as primeiras lives que fizemos no final de dezembro e início de janeiro, vão lembrar que nós falamos muito sobre esses anjos estar descendo no Brasil, no mundo, para fazer uma grande obra e a preparação do reino. E nós estamos, de uma certa forma, confortáveis, e eu queria que esse conforto chegasse até vocês. E no poder do nome do Senhor, eu acredito que essa atitude que você está tendo agora, para a blindagem da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, traga também uma paz e uma certeza de que as coisas que estão acontecendo são necessárias, são importantes, e que você precisa se posicionar, mesmo que isso seja difícil, mesmo que isso traga o máximo e exija o máximo da sua fé. Mas é o desafio mais importante que nós estamos tendo nessa década, nesse século. Estamos enfrentando pela primeira vez algo em termos global e em termos da grandeza das Escrituras. E sabemos que o que está acontecendo no reino espiritual, no céu e aqui na terra é algo importantíssimo para a consumação e a chegada do reino de Deus. Nós vemos hoje, até agora, as últimas notícias que eu peguei antes de começarmos a live, já são 18 componentes só da comitiva do senhor presidente da República que foram testados positivos dentro dessa viagem que fizeram aí recentemente para Miami, para Orlando, para Flórida, e eu acredito que isso é só uma amostragem de que realmente a coisa é muito séria e ela está tendo proporções desmedidas e de forma que ninguém, nem a OMS, nem os governos, nem ninguém, igreja nenhuma, instituição nenhuma, nada, nem a NASA pode, nenhum órgão do mundo pode conter isso e pode dar esperança para ninguém. Estamos diante de chefes de Estado, pessoas emudecidas diante das entrevistas. Então, nós estamos vivendo um panorama altamente espiritual, totalmente governado, e as rédeas do mundo voltaram para as mãos dos anjos, e nós, como reinícia, como povo do Senhor, nós temos e estamos muito confortáveis, embora com temor e com medo humano, mas confortáveis sabendo que todas as coisas foram avisadas. E a você que foi ouvinte, nós alcançamos aqui mais de 4.000 pessoas nessa live, e eu acredito que se você ouviu aqui ao vivo ou vai ouvir depois de gravada, aproxime-se deste movimento, porque eu tenho certeza que tem muitas coisas que serão ditas e que serão conhecidas, e você vai ter acesso, respostas que talvez nesse momento Deus resolveu trazer, chegar até o seu conhecimento. Quer concluir alguma coisa? Eu estou achando por bem passar aquela profecia do sinal. Sim. É o seguinte, Deus nos vem falando há 40 anos
a respeito dessa revelação em que está chegando para o seu estabelecimento. Porque as revelações estão já em andamento há 40 anos, desde o ano 78, 1978. Mas agora que fomos, então, alertados pelo Senhor para nos aparecer, para aparecermos para o povo dizendo alguma coisa, mas se não, só dentro de 4 paredes. Não temos programas, rejeitamos programas até de graça de televisão, mas porque nada disso. Mas agora, nesses dias, tem poucos meses, Deus nos falou, nos avisou que vai enviar um sinal nunca visto por este mundo e que todos os homens se ajoelharão diante dele. Ele vai agora enviar um sinal que todos os homens, sobrenatural o sinal, vão se ajoelhar diante dele. Queria passar mais este aviso para que, quando acontecesse, ao povo saber que nós estávamos orientados. Amém. E para encerrar, quando você terminar de acompanhar essa live, nesse mesmo canal, você vai lá na primeira live do canal, onde tem, salvo engano, antes do dia 20 de janeiro, ou seja, foi bem antes de acontecer a primeira contaminação desse vírus no mundo, que, salvo engano, foi dia 28, que a primeira vítima, né, foi assinalada. Mas lá no início de janeiro nós temos uma live onde fala sobre um comboio de... Eu sei que é um tema delicado para vocês ouvir, mas eu acho que nós estamos num momento em que nós devemos ouvir e abrir nosso coração para entender e ter respostas além daquilo que a nossa mente ou o nosso conhecimento, a nossa religião nos trouxe. E o que nós tivemos foi que, não é uma coisa que foi visto por 1 ou 2 pessoas, mas várias pessoas do país viram movimentos no céu de luzes e pessoas buscaram respostas. Eu queria dizer para você que Deus ele sempre trabalhou com sinais e eu tenho certeza que aqueles sinais que foram vistos no início do ano, com base naquilo que Deus falou para nós, eram os anjos descendo para fazer esse trabalho, essa operação, que eu tenho certeza que terminará muito bem para aqueles que buscam a justiça, que buscam a paz, que guardam a justiça e a fome da justiça no coração. Eu tenho certeza que esse povo que é cristão, mesmo que não entende, não conhece, não alcançou ainda o conhecimento do reino, estão predestinados a conhecer e serão poupadas dessa praga que calou o mundo e parou a terra. E eu tenho certeza que isso vem para melhorar e para acrescentar algo tremendo de conhecimento e de postura e de responsabilidade espiritual para com o Criador. Então eu gostaria que você entendesse dessa forma e tivesse uma ótima noite, tanto vocês que são povos aqui locais e os que estão de fora. Continue nessa vigilância, lembrando que o ato aqui da sinalização do sangue simbolizado pelo suco na sua testa, simbolizando a porta, não te traz aqui uma obediência, um rito, mas lembra-se, todo momento, além da vigilância, de todos os critérios que foram aí adotados, né, por todas as prefeituras e governos, lembra também que a sua doutrina, a sua obediência, a sua vida com Deus, o seu relacionamento e a sua comunhão com Deus e com o reino precisa ser todos os dias acertado e também todos os dias velado pela sua fé e pela sua dedicação. Que Deus abençoe você essa noite. Quem não cumpriu o rito pode fazer agora, cada um individualmente. Terminando, faça a sua oração e que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Deus abençoe.